Bom dia, galerinha do Segundão. Vamos começar mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre a apostila. Vamos iniciar a apostila 7, né? E vamos falar sobre o tema cinética química e velocidade das reações. Então abram lá na página 240, tá? Para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Então, antes de tudo, nós vamos começar a refletir, né? Eu queria saber de vocês qual que é a reação mais rápida e qual que é a reação mais lenta, tá? Se a gente parar para pensar aqui na fermentação do suco da uva para produzir vinho, ela demora, né, meses para se completar. Agora, essa reação aqui da explosão do gás hidrogênio com oxigênio, usado para fazer a propulsão do foguete, né? Ela é uma reação quase que instantânea. Então, temos reações químicas que demoram um certo tempo e tem reações químicas que ocorrem instantaneamente, como as explosões, né? Então, a rapidez das reações químicas, ela é um tema muito importante, tá? Porque às vezes você até tem uma reação química excelente, que vai produzir um produto legal que a indústria está almejando, que ele vai ser revolucionário. Porém, ele demora muito tempo para ser fabricado. E aí não é interessante economicamente, porque o tempo, né, a demanda de tempo vai interferindo na questão econômica, principalmente da indústria, tá? Então vamos supor, né, para a gente entender que é essa velocidade das reações, nós vamos supor uma reação simples do reagente A se transformando no produto B. Então, se a gente analisar um recipiente, né, com o reagente A, você vai ver que no tempo zero eu tenho somente o reagente A, ok? Uma certa quantidade de reagente A. Conforme vai passando o tempo, ó, 20, que pode ser 20 segundos, 20 minutos, né? 40, aqui no caso segundos, 60 segundos, você vai vendo que os reagentes A vão se transformando nos produtos B, certo? Ó, estão ficando, as bolinhas vermelhas estão se transformando nas bolinhas azuis. Então, o que está acontecendo com o tempo? Eu tinha uma certa quantidade de A, se eu colocar no gráfico, tempo pela concentração, né, ou a quantidade que eu tenho aqui de cada substância A ou substância B. No caso do A, eu tenho uma certa quantidade e conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo até desaparecer por completo, né? Até todo o A se transformar em B. E no caso do B, no começo não tinha nenhuma partícula do B. Então aqui no zero, começa aqui no zero. E aí ela vai aumentando até chegar a uma quantidade máxima de B produzida, certo? Bom, então é isso que ocorre nas reações. E aí eu coloquei o termo aqui rapidez, que vocês vão ver que ainda tem livros que aparecem velocidade, inclusive na apostila aparece velocidade, mas ele é um termo que vem sendo mudado, porque velocidade ele está relacionado com espaço dividido pelo tempo, né? Da física, se você pegar lá, é delta S dividido por delta T. Então, quando você tem espaço dividido pelo tempo, não estou medindo, na verdade, aqui quando você tem uma reação química, você não está medindo essa partícula saindo daqui e indo para lá. Você não está medindo o espaço que ela está percorrendo, né? Então, você está medindo o quê? Você está medindo variação de quantidade de substâncias, né? Que seria a concentração. Então, eu não poderia falar velocidade. Então, existe um outro termo que se chama-se rapidez das reações, tá? Mas em alguns livros ainda aparece esse termo velocidade das reações. Bom, então o que seria essa velocidade, né? Ou essa rapidez? É a variação da concentração, que pode ser concentração massa por volume, mol, que é número de partícula por volume, certo? Dividida pelo tempo. O que é essa variação da concentração? Sempre vai ser a concentração final menos a inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial. E aí eu posso fazer em relação aos reagentes, e aí eu vou ter a velocidade média da reação em relação aos reagentes, ou eu posso ver a variação da quantidade de produto, que aí eu vou ter a velocidade
da reação baseada na quantidade de produtos, tá? Uma é o inverso da outra. Como o reagente está sendo consumido, eu tenho um sinal negativo. Essa velocidade vai ter um sinal negativo. E como o produto está sendo formado, essa velocidade aqui vem com sinal positivo aqui na frente, certo? Ou não vem com sinal, né? Porque positivo a gente não representa. Então vamos pegar um exemplo de uma reação química que é o H2O2, que é água oxigenada. Então, duas moléculas de água oxigenada formando uma molécula de água e uma de oxigênio, certo? Então, quem que é os reagentes aqui? Primeiro passo, né? Quem que é os reagentes? As duas moléculas de água oxigenada. Quem que são os produtos? O hidrogênio e o oxigênio. A água e o oxigênio, certo? Então, em relação ao reagente, vamos pegar uma tabelinha e vamos colocar aqui, ó, a quantidade que nós tínhamos, né? Do ponto 1, ó, 0,8 lá no começo, olhando para o gráfico, né? E aí ele vai diminuindo até chegar no 0,5, no ponto 2, e no tempo de 20 segundos ele chega em 0,3 e no tempo de 30 minutos, né, ele chega no 0,2. Então, anotando o tempo aqui, o que está acontecendo a variação do tempo? Ele está variando de 10 em 10 minutos, certo? Ó, primeiros 10 minutos, segundos 10 minutos e terceiros 10 minutos, ok? E quanto que variou? Ó, daqui para cá, nos primeiros 10 minutos, de 0 a 10, ele diminuiu de 0,8 para 0,5. Ou seja, ele variou a concentração em 0,3. Então, foi diminuído 0,3. Quando eu pego aqui de 10 até 20, o que aconteceu? Você diminuiu de 0,5 para 0,3, certo? Que é essa quantidade aqui. Então, você diminuiu 0,2 unidades, ok? E do tempo de 20 a 30 minutos, você diminuiu 0,1. Então, de 0,3 a 0,2. Então, você diminuiu 0,1 mol por litro, né, da concentração da água oxigenada. Então, dá para eu calcular a velocidade em cada espaço aqui, né? No espaço 1, eu pego 0,3, que é a quantidade de que variou de reagente, divido por 10, vai dar 0,03. Essa é a velocidade em mol por litro por minuto, né? Na região 2, eu tenho 0,2 dividido por 10, 0,02. E na região 3 eu tenho 0,1, que foi a variação da quantidade, dividido pelo tempo 10 minutos, ficou 0,01 de velocidade. Então vocês perceberam que na mesma reação, às vezes, em períodos de tempo diferentes, você vai ter velocidades diferentes. Às vezes a reação começa mais rápida e termina mais lenta, às vezes ela começa mais lenta e termina mais rápida, tá? Então pode acontecer. Por isso que é interessante a gente fazer o quê? Geralmente, né? A gente calcula a média dessa velocidade, ok? Se eu pegar o produto agora, em relação aos produtos, eu posso fazer os mesmos cálculos, ó, só que agora eu tenho dois produtos. Tenho água e oxigênio. Então eu vou pegando aqui no meu gráfico os valores e vou colocando aqui. No trecho 1, que é os 10 primeiros minutos aqui, de 0 a 10 minutos. De 10 a 20 eu tenho o trecho 2, né? E de 20 a 30 eu tenho o trecho 3. Então, quando você para pensar, né, vai ver aqui no gráfico, nos 10 primeiros minutos, a quantidade de água foi de 0 para 0,3. E a quantidade de oxigênio, que é a linha marrom, você tem mais ou menos aqui 0,15, né? Então, né, formei 0,3 mol por litro de água e 0,15 mol por litro de oxigênio. E assim você vai fazendo para os outros tempos, né? Você vai vendo aqui, ó, 0,25 de oxigênio, 0,5 de água, e aqui em 30 minutos você vê aqui no gráfico qual que foi os valores. Aí você vai achar esses valores aqui. E dá para calcular a velocidade deles, certo? Então, resumindo tudo isso,
Você pode calcular trecho por trecho. Ou eu posso fazer uma geral, né? Desse período de tempo aí, de 30 minutos, que foi até o final da reação, vamos considerar. Qual que foi a variação que ocorreu? Então, se eu pegar lá o consumo de água oxigenada, eu vou pegar o final menos o inicial. No final, foi o quê? 0,5 aqui, ó, nos 10 primeiros minutos, né? Nós estamos pegando os 10 primeiros minutos. Então, 0,5 menos 0,8, tá? E aí fica negativo porque foi um reagente. Então, calculei e já está aqui. É o que a gente tinha calculado anteriormente. E agora, para formar água oxigenada, nos 10 primeiros minutos, você tem 0,3 menos 0. Por quê? No início, que é o tempo zero, a gente não tinha nada de nenhum produto. Tá? Então vai ficar 0,3 dividido por 10 vai dar 0,03, que é a velocidade de formação da água. E a velocidade de formação do oxigênio vai ser o 0,15 menos 0 dividido por 10, que vai dar 0,015 mol por litro por minuto. Tá? Então, o que a gente pode concluir aqui? Que a velocidade do consumo da água oxigenada ela é igual à velocidade de formação da água, né? E é o dobro, e as duas aqui são o dobro da velocidade de formação do oxigênio. Então, se eu for relacionar em proporção, eu chamo isso daqui de 1, isso vai ser o dobro de 1, e aqui vai ser o dobro de 1. Então, a proporção é 2 para 2 para 1, certo? A proporção das velocidades, dos valores da velocidade. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Se eu quero fazer uma velocidade média da reação, qual que seria essa velocidade média da reação? Né? É eu pegar a velocidade da água oxigenada e dividir por essa proporção que é 2, né? A velocidade de formação da água dividir por 2 e a velocidade de formação do oxigênio dividir por 1, né? Dividir pelas proporções entre elas. E aí você vai chegar nesse valor aqui, 0,015 mol por litro por minuto, que é a velocidade da minha reação, certo? Média da reação como um todo. Tá? Se ela for representada como negativa, ela é do reagente. Se ela for representada como positiva, é do produto. Tá? Basicamente isso. Mas a fórmula mais utilizada vai ser essa daqui. Ok? Que a gente vai utilizar bastante para fazer os exercícios. Então, nós vamos treinar um pouquinho. Né? E aí a gente continua na próxima aula. Né? Nós vamos treinar com o exercício número 1. Ele fala o seguinte, ó, o gráfico abaixo ele mostra a variação na quantidade das 3 substâncias ao longo do tempo, durante uma reação química. Então, temos um gráfico e nós queremos saber qual das 3 reações aqui representa esse gráfico. Né? Então, se eu perceber, eu tenho, né, reagente se transformando em produto. A gente viu que reagente, com o tempo, vai diminuir a quantidade dele. Então, ele vai ter um gráfico decrescente. Certo? Se eu traçar o gráfico aqui do reagente, o reagente vai ser decrescente. E o produto vai aumentar a quantidade dele, então vai ser crescente. Ok? Então, nós temos aqui a linha azul, vai ser de reagente, e vai formar os produtos vermelho e verde. Né? Que são as linhas vermelha e verde, que são os produtos, tá? Então, quer dizer, você tem um reagente se transformando em 2 produtos, ok? Qual das reações químicas, das 3 reações químicas aqui, eu tenho um só reagente formando 2 produtos? Somente a 3, né? Porque aqui a 2 eu tenho 2 reagentes formando um produto. Aqui na 1 eu tenho um reagente formando um tipo de substância, né? Um produto só. Okay? Então, pelo gráfico, há apenas um reagente, curva decrescente, 2 produtos, curvas crescentes. Portanto, a equação só pode ser a 3, né? Bom, 2. O gás metano, ele também chamado de biogás, ou gás do lixo, ele é uma fonte de energia menos poluente que a gasolina e o óleo diesel. E ele é utilizado em várias cidades como combustível em veículos de transporte público. No interior
do motor, o metano ele sofre essa combustão, de acordo com a equação química aqui. Metano mais duas moléculas de oxigênio, formando duas moléculas de gás carbônico e duas moléculas de água. Sabendo que no motor foi consumido 2 mols do combustível em 10 minutos, calcule. Então, quer dizer, foi né, consumido 2 mols do CH4 em 10 minutos. Ok? Então, a velocidade média do consumo do metano em mol por minuto é só eu pegar o quê? Dividir o 2 mol por 10 minutos. Ok? É fácil, né? Divide 2 mols, divide por 10 minutos, você vai ver 0,2 mol por minuto. Certo? Ó, o exercício já está falando o que ele quer, né? Ele quer em mol dividido por minuto. Agora, ele quer saber a velocidade média de consumo de oxigênio em mol por minuto. Então, vamos ver aqui, ó. Pela reação química, nós temos CH4 mais duas moléculas de oxigênio formando os produtos aqui, certo? Então, se eu falei que eu tinha, ó, qual que é a proporção da reação química? 1 mol de metano reage com 2 de oxigênio, certo? Então, se eu tinha 2 mols de metano, eu vou precisar de 4 mols, do dobro, né, de oxigênio, ok? E se eu tiver por minuto gasto 0,2 mol 2 mols por minuto, zero vírgula dois mols por minuto de metano, significa que eu tive que consumir o dobro de oxigênio. Então, o dobro de 0,2 a 0,4 mol por minuto. Eu não preciso ficar fazendo o cálculo de novo, mas dá para fazer também. Pego 4 mols do oxigênio que eu precisei, dividir por 10, vai dar 0,4 mol por minuto. Mas dá para fazer proporcional, entendeu? Usa essa lógica proporcional. Se eu preciso, para cada 1 mol, eu preciso do dobro de oxigênio, significa que se a velocidade que foi consumida é 0,2 mol por minuto, significa que foi o dobro de oxigênio, então 0,4 mol por minuto. Ok? Bom, então nós vamos parar um pouquinho por aqui, tá? Vocês podem já tentar fazer alguns exercícios lá da tarefa mínima, tá? E amanhã a gente vai continuar resolvendo esses exercícios, ok? Um abraço para todos e até amanhã. E não se esqueça da nossa aula síncrona amanhã, hein? Às 11 horas da manhã, ok? Um abraço, até mais.